Que dia é hoje, senhor Edson? Hoje, 28 de junho de 2020, precisamente 19h15, lendo... Domingo. Estamos Domingo. na casa do senhor Edson. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ler a mini Bíblia Sagrada do Novo Testamento de Lucas. Lucas. É o seguinte, ó. Só uma apresentação. Mini Bíblia Sagrada, Novo Testamento. A história desse opúsculo é o seguinte. Em 1971 começou a mediunidade do Sr. Edson. Em 11 de maio de 2007, ele fez uma apresentação desse trabalho, aonde ele conta que alguns amigos espirituais o procuraram e perguntaram se ele poderia ajudar a fazer uma obra onde os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João apresentassem os seus textos, né, conforme tradicional, porém na forma de versos. Ele aceitou o desafio e fez essa apresentação. Iniciando. Mini Bíblia Sagrada, Novo Testamento, resumo dos versos do 4 Evangelista. E hoje falamos do Lucas, amigo leitor e confrade. Com o objetivo de receber maiores esclarecimentos evangélicos, foi-nos aconselhado o estudo da Bíblia Sagrada, embora reconhecidamente estando despreparado, aceitamos o desafio e iniciamos um estudo sobre a genealogia, vida e obras de Jesus, contado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Propomos-nos em aprender e, na medida do possível, informar, versando os capítulos e versículos ditados da Boa Nova. Constatamos que o Novo Testamento de Jesus poderia ter sido assim resumido: 4 evangelistas, Mateus, 28 capítulos, Marcos, 16 capítulos, Lucas, 24 capítulos, João, 21 capítulos. Na impossibilidade de transcrever integralmente todos os textos sobre a obra do meigo Rabboni Nazareno, procuramos versar os fatos, parábolas, vidas e obras de Jesus. Na incapacidade de escrever integralmente todos os versos sobre o amigo meigo Rabboni Nazareno, procuramos versar os fatos, parábola, vida e obra de Jesus. Totalizaram-se, assim, 898 estrofes, 3.592 versos, sentido ACBD, 4 versos, e certamente pecamos em equívocos, dada a nossa incapacidade. Porém, o esforço aí está à disposição crítica de amigos e confrades que se detiverem na leitura e que certamente se somarão nesse sinergismo da Boa Nova, ou melhor, do bem maior, enviando-nos avaliações e abençoadas correções dos inevitáveis enganos, desejando já agradecido. Franca, 11 de maio de 2007. A residência da época era da Marechal Caxias, 2487, Franca. A gente fez já a gravação em dias anteriores dos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Se alguém quiser ver esses textos, basta colocar Edson Flauzino Sênior, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. No caso, a gente fez uma primeira experiência na leitura do Evangelho de Lucas. E na época ele estava muito cansado, então nós resolvemos fazer uma releitura, porque são 24 capítulos. Ele fez uma leitura até
capítulo 12, na outra versão, e agora a gente vai tentar fazer uma leitura só, do 1º ao 24º capítulo desta obra, e vai ser um momento só disso, né? Porque senão fica muito cansativo para ele. Existe um trabalho de apresentação do Evangelho de Lucas que a gente colheu nas enciclopédias, que fala o seguinte, ó: Evangelho de Lucas. Lucas, século I depois de Cristo. No Novo Testamento, amigo de Paulo e, ao que parece, bastante fiel durante o período de encarceramento do apóstolo. Romanos 16, 21, 1 Timóteo 4, 11. Segundo a tradição eclesiástica, foi médico e autor do livro Atos dos Apóstolos e do terceiro evangelho sinóptico, Magnificat, um dos cânticos da igreja cristã que se pronuncia nas vésperas, entardecer, e um hino jubiloso de louvores. Foi inspirado no relato do encontro entre Maria, mãe de Jesus, e sua prima Isabel, mãe de João Batista. No Evangelho segundo São Lucas, 1, 46 a 55, isso está na enciclopédia Microsoft Encarta, 1993-2001. São Lucas, santo da Igreja Católica, NC 70, um dos 4 evangelistas, companheiro de São Paulo, foi por ele influenciado na composição do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Esses livros bíblicos relatam uma série de acontecimentos que ocorreram na vida de Jesus, dos apóstolos Pedro e Paulo e do próprio Lucas. Segundo a tradição, Lucas era o amado médico mencionado por São Paulo. Os estudiosos acreditam que Lucas acompanhou São Paulo em 2 de suas viagens missionárias e mantinha um diário de suas viagens. Lucas já acreditava em Jesus Cristo quando conheceu Paulo. Uniu-se a Paulo em Troade, e foi com ele a Macedônia. Daí em diante, Lucas foi companheiro de São Paulo. Seu conhecimento de medicina deve ter sido de grande ajuda para ele. Lógico, Paulo foi apedrejado várias vezes, né? Se não fosse o Lucas médico do lado dele, estava morto. Lucas provavelmente nasceu em Antioquia, na antiga Síria, agora Turquia, de família não judaica. Recebeu boa educação, estudando as grandes obras, assim como a medicina. É o padroeiro dos pintores e dos médicos. Isto está na enciclopédia Coogan, é o SAIS Digital 2004. Uma introdução a respeito do Evangelho de Lucas. Segundo Evangelho segundo São Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. A tradição da igreja que data este evangelho no final do século II. Colonicenses 4,14. Um dos meus colaboradores, diz Paulo, em Filipenses 1,24. Mencionado por São Paulo. A mesma tradição também considera Lucas o autor de Atos dos Apóstolos, que juntamente com o evangelho que leva seu nome, costuma ser considerado uma obra maior nos primeiros anos do cristianismo. A maioria dos especialistas modernos aceitam que Lucas é o autor de ambos os livros, embora alguns, devido à contradição entre as cartas de Paulo e o que dele se conta em Atos dos Apóstolos, duvidem que Lucas e Paulo estivessem estreitamente associados durante a obra missionária deste último. Atualmente, acredita-se que o Evangelho de Lucas
foi escrito na década de 70 a 80 depois de Cristo. Conteúdo do trabalho de Lucas. O contexto de Lucas é o mesmo do Evangelho de São Marcos, mas Lucas ampliou o relato de Marcos através de duas importantes interpolações. Isto está em Lucas 6, 20 e 8, 3, 9, 51, 18, 14. O Evangelho de Lucas pode ser dividido em 6 sessões. Prólogo, 1, de 1 a 4. Relatos do nascimento e infância de Jesus, 1, 5 e 2, 52. O ministério de Jesus na Galileia, 3, 1 e 9, 50. A viagem de Jesus à Galileia e Jerusalém, 9, 51, 19 e 48. A pregação em Jerusalém, 20, 21. Paixão, ressurreição e ascensão de Jesus, 20 e 21. Não, 22 e 24. O prólogo, onde Lucas expõe suas razões para escrever o Evangelho e a autoridade para fazê-lo, está dirigido ao ilustre Teófilo. 1, 3. A narração de Lucas sobre o nascimento e infância de Jesus foi a mais importante para dar forma à celebração. Os grandes hinos conhecidos como Magnificat, 1, 46, 55, e Benedictus, 1, 68 e 79. O relato de Lucas a respeito do ministério de Jesus na Galileia é similar, com poucas exceções, ao lado do Evangelho de Marcos. Por outro lado, em Lucas, a descrição da viagem de Jesus até Jerusalém, atravessando Samaria, isso está em 9, 51, 19 e 48, contém informações que não aparecem nem em Marcos, nem em Mateus. É, sobretudo, esta parte, denominada por numerosos especialistas, seção especial de Lucas, a que oferece qualidades distintas desse evangelho. Para seus relatos acerca do ministério de Jesus em Jerusalém, Lucas 20, 21, e da paixão e ressurreição, Lucas 22, 24. Lucas volta a recorrer a Marcos, acrescentando à narração apenas as últimas palavras de Jesus aos discípulos. Lucas 22, 21, 38. Suas palavras a caminho da cruz. Lucas 23, 28 e 31. As palavras dos 2 ladrões crucificados. Lucas 23, 39 e 43. As aparições de Cristo ressuscitado no caminho de Emaús e em Jerusalém. Lucas 24, 13 e 49. E a ascensão de Jesus. Lucas 24, 50, 53. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios
O objetivo declarado do evangelista é a universalidade. Lucas, mais que Mateus e Marcos, tenta situar a pessoa e o ministério de Jesus dentro do tempo e do espaço. Enciclopédia Microsoft em carta, 1993-2001. Agora, Sr. Edson, o trabalho de versar o texto de Lucas. Aqui mesmo, começa aqui. Não, esse aqui, ó. É. Eu sei. São 24 capítulos, ele vai falar capítulo 1 e tocar até o último, senão fica muito monótono, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Evangelista Lucas, capítulo 1, diz o seguinte: é Lucas, em seu prefácio, fala, pois, da narração, diz não ser o Lácio a Teófilo a locução. Sabeis então da verdade e da verdade que tem. Tudo escrito, não metade, e outras verdades que vêm. Nascimento de João conta, ou então, que Zacarias e Isabel, em união, a virtude ali crescia. Resumindo, Gabriel anuncia nascimento. Deus Jesus era fiel a Deus em todo momento. Fala então que Isabel, 6º mês de gestação, as bênçãos que vêm do céu, bem por tanta louvação. Maria visita Isabel, que morava em Judá, uma visita de mel aos corações de alegrar. O cântico de Maria, que fala aos corações, de 3 meses, noite e dia, falando em orações. Falou bem, pois, da bondade que o Senhor depositou, sua vida, a caridade que ao mundo anunciou. Nascimento João Batista, que chegara ao seu momento, qual o seu nome? Qual a lista? Contradições, nascimento. Fala então em o Zacarias, que por vós não tinha não. João Batista então seria seu nome da união. Canta então o Zacarias, bem cheio do Espírito Santo, da salvação que seria do Filho em todo canto. E o menino crescia até ir a Israel, seu preparo ali veria um caminho bem de fel. Nascimento de Jesus, e que vem o alistamento, e Jesus assim em luz chegava a seu nascimento. Sem local, pois, definido, o nascimento chegava num local bem redimido, na manjedoura que estava. Os pastores de Belém visitaram o menino, com muita luz do além, viram quão bom o menino. Circuncisão é Jesus, foi cumprido o mandamento, é macho com muita luz, é de Deus o juramento. Oferece então pombinhos para a purificação, que sabia então anjinho dessa lei e dessa nação. Simeão também a Ana, que filhos de Fanuel, com idade que irmana muita luz e muito fé. Abençoa Jesus Cristo, já dizendo o Deus Senhor, Ele que eu bem haja visto, minha vida e meu penhor. O menino com louvores encontrava no templo, com a locução e louvores, falava todo momento. Procurado por seus pais, dizia do ensinamento nos negócios e que mais interessa ao firmamento. Pregação de João Batista resumia em seu batismo: arrependa-se, artista, de todo exclusivismo. E falava bem da hora que chegava o seu momento, eis que aqui, ali e agora, que todo arrependimento. Da água batize e rogo, mas um outro vem depois. Do céu que eu mesmo afogo, é luz que vereis, pois. O batismo de Jesus, João Batista o batizou,
e tamanha dessa luz que o Pai já consagrou. Como pomba apareceu bem diante da multidão, é uma luz ofereceu a quem viu na escuridão. Genealogia de Jesus, que é filho de José, Eli de Matade em luz, Levi, Malique, Janai de José. De Amós e de Naum, Esli, Nagai e Matatias e Semei, nenhum, José de Judá empate. Joanã de Reza, aqui, e também Zorobatel. Antes Neri e Melque, e também Salatiel. Melqui, que é de Adi, Cozão, Hermodão e Jorim, Matate, ali, vem Jesus e Eliezer. Tem Levi e o Simeão, Judá, José e Eliaquim, Emeleá, Mena, que são Matatá, Natã e Davi. Obed, Bós e Sala, vem Gessé, o Nazon. Animadade, Tará, Ademim e Armim, Esrem. Esrom, Farés e Judá, e Jacó e de Isaac, de Abraão e de Tará, de Naor e de Senique, Hagaú de Faleque e de Eber e de Sala, Cainã e Arfajax, Breque, de Senué e Lameque, Matusalá, Enoque, Jared, Maleléu da Canilé e Enós, de 7 Adão que pede, é Deus supremo em nós. A tentação de Jesus foi assim tentado ao lugar que o conduz, tudo isso idolatrado. Leva ao monte, a cidade, também outros prazeres, fala que bem na verdade transfira os seus deveres. Mas Jesus o expulsando, diz então sua missão, continua jejuando e também em oração. Expulso de Nazaré pela sua autoridade, sabedor daquele que é, em Isaías, fala a verdade. Diz que há premonições em Isaías que fala de todas as revelações ao povo e nunca cala. Cura o endemoniado, exclamando em alta voz, que ter conosco enviado, sai dele, deixa a sós. E o demônio assim saiu do corpo daquele homem, coisas que ali não viu, se era homem ou lobisomem. A pesca maravilhosa com o discípulo ali presente, caiu em polvorosa, tanto peixe que ausente. Diz a Pedro do trabalho que tem a realizar, não faças tanto embaralho, Pedro, tu vais curar. Cura de um leproso que vendo nosso Senhor, sua aparência horrorosa, de Jesus tem seu penhor. Fica limpo de Jesus e todos maravilharam. Viam todos sua luz, mas nunca, pois, se armaram. Cura de um paralítico que tentava aproximar, não sabia se Levítico, que queria só sarar. De Jesus aproximou, perdoou os seus pecados, o enfermo ali sarou e ficaram indignados. Vocação de Levi, se na recebedoria, siga-me que vides o mestre com alegria. Grande festa ofertada, mas também acusações. Os que ali a vida dilatada, os doentes, as orações. Não vêm, pois, curar os sãos, os enfermos que, porém, e os juntos de hoje são pecadores que hoje têm. Bem acerca do jejum, das bodas e de teus filhos, convidado por nenhum, segue algum dos seus trilhos. Odre novo em odre velho, não se deita, ao contrário, como diz o Evangelho, sem amor, sem corolário. Jesus, o Senhor do sábado, seu alimenta a espiga, por muitos ali amado, por outros só intriga. Fala, pois, que de Davi teve fome e alimentou dos pães que estavam ali e os outros ofertou.
o homem de mãos mirradas, sábado na sinagoga, eis que mãos estropiadas do homem ali revoga. Pergunta daquele dia de curar, era pecado? O homem de alegria, não, Jesus, estou curado. Eleição assim dos 12 que baixou, relaciona, e o bem que ali se ouve, é unidos, funciona. Eis então relacionados, servidores registrados, e a todos já mencionado, fiéis e batizados. Simão Pedro e André, Tiago e também João, o Mateus e o Tomé, e também, pois, o Simeão, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, Felipe, Bartolomeu, de Iscariote e Judas Traco. O sermão que da montanha e da bem-aventurança, que as refeições tamanhas serão poucas as abastanças. Continuamos que tem fome, fartarão e sem tristeza, falarão só o seu nome, sem miséria, só riqueza. Das injúrias e rejeição, por onde deva ir, só tristeza e aflição, espera que varrer. Dizei bem e escutai, então, que nesse dia, no galardão alegrai, pois do céu só alegria. Resumindo bem o sermão, dos que ali vós, ricos, dos que riem de antemão, pagarão bem caro o mico. Amai já os inimigos, fala desse galardão, velhos, novos e antigos, que na lei venceu o perdão. Cafarnaum, centurião, demonstrou bem sua fé, que os servos obedecerão ao comando do que é. O servo do centurião, que a vista recebeu, sarou pela oração, pelo que obedeceu. Ungido o pé de Jesus, pecador assim o fez, com unguento e tanta luz, Jesus explicou de vez. Que a mulher ali estava, muitos eram seus pecados, mas bonito ela cantava e seus erros perdoados. Mulheres, já com seus bens, é Joana e a Maria, serviam como ninguém e juntavam noite e dia. Os de Madalena e Cusa, já curadas foram então, dar ao mestre, sem recusa, apoio e a servidão. É do semeador que se diz a semear, e na terra o produtor obstáculos a encontrar. No final da terra boa, e de 1 a 100 o fruto, não se trabalha à toa, o simples do mesmo bruto. Comparando esse exemplo ao trabalho que faz, enfermo mesmo em tempo, recompensas bom de ver. Herodes e João Batista, que mandara degolar, o primeiro é que é o da lista, eis que um a interrogar. Que é, pois, o missionário, acredito não ser João, e o tretarca visionário não resposta, não. Multiplicação dos pães, é Jesus que assim ordena, que se enfilere as mães, vê o que não pode e amena. 5 pães e 5 peixes, foi tudo que ali restava, multiplique então os feixes, eis que o povo então fartava. A fartura foi de 1000, cada pão e cada peixe, a soma foi 5.000, houve sobra, pondo em feixe. A confissão que de é Pedro, é o mestre quem pergunta, que dizes, pois, do enredo sobre mim e o que assunta? De várias alocuções, se Elias ou um profeta, não falam em aberrações, o Cristo de Deus é a meta. Fala Pedro em sintonia, e Jesus bem o afirma, e também em nostalgias, sendo morto, reafirma. Cada um leve a cruz e segue Filho de Deus, que em vida vê a luz, seguindo exemplos seus. Eis a transfiguração, o João e o Tiago não eram aberração, nem tampouco alguns do mago. Moisés e Elias aparecem lá no morro, e todos eles perguntam, pois,
carecem de fazer tenda a eles. Cura do jovem lunático que retinha um demônio. É o pai, já bem apático, declarou seu pandemônio. Que os servidores não tinham o poder de os expulsar, e Jesus então que vinha expulsar e depois sarar. Disse então da pouca fé e do jejum necessário, ao Espírito que ele é persistência em seu glossário. O maior reino dos céus foi falado em assembleia, para não ficar ao léu, eu aqui mais uma ideia. E o menino ali mostrado, foi dito pelo Senhor, se não for bem comparado, é da lei este penhor. Quem não é contra é por nós, aí ao mestre disse João. Quem alguns falaram em vós, sobre pois de expulsão. E o mestre retribui que com ele tudo bem, na casa do Pai não exclui todos que ali vêm. Samaritano e Jesus, o mestre que turitita, pousado além sem luz, a samaritana que critica. Desde que iam a Jerusalém, pareciam bem por isso, não deram pousada a ninguém, nem a eles e nem ao Cristo. E os discípulos indignados voltam ao mestre comentando, como Elias afrontado, que o céu vai exterminando. É então Tiago e João quem comenta esta passagem. Parecia, pois então, que mandavam na viagem. Que desça fogo do céu e assim bem os consuma, palavra dita ao léu, sem razão e de nenhuma. Acredito dessa forma que servidores pensavam bem a medir e sem norma os seus poderes usavam. Mas o mestre respondendo, não sabeis da qualidade, nem por que estáis vivendo, deixe entrar nossa cidade. Dos que seguem a Jesus, disse um, vou te seguir, e o outro que se conduz, deixa, pois e também ir. Mas primeiro bem queremos ver os nossos interesses e depois te seguiremos com mandamentos desses. Disse então assim o mestre, a raposa tem covil, a aves ninho campreste, e o filho do homem nem tio. E os discípulos são 70 e a missão bem ordenada, eis que vos digo, aguenta, será mais bem abençoada. Quem recebe servidores, são benditos os que estão, com pergaminhos e louvores muito ali se salvarão. Depender, pois, dessa gente, não ide de lugar algum, o que tiver em frente precisa se jejuar. Desse dom e de tiro, menor rigor haverá, quem impedir esse giro na forma de anunciar. É do bom samaritano a parábola do bem, que de bom e sem engano serviu como ninguém. De Jerusalém a Jericó, um homem é assaltado, espancado, pois sem dó, deixando todo ao quebrado. Passa então um sacerdote e também, pois um levita, como não era um malote, não o vê nem o habita. Passa de largo e não crê, quem parece ter a lei, mas samaritano quem vai e que pode ali que eu dei. Faz então a cobertura ao enfermo ali caído, em sua cavalgadura, dá-o tudo ao desnutrido. O mestre, compenetrando, a seguir, lhe diz então, quem finalizando fez a obra com razão. Foi então samaritano, que do primeiro teve dó, eis então ali seu mano, não deis em redor. Era ali Marta e Maria, que visitava o Senhor, irmãos bem, pois que tiria, que a Maria tem louvor. Disse, pois, então a Marta, que Maria não trabalhar, pois ali estava farta, ela não auxiliar. Diz, então, em cumprimento, que Maria preferiu Jesus e o ensinamento que a Marta não viu.
oração dominical. Também João assim falou: Pai nosso celestial, dai o pão se nos faltava. Perdoai nossos pecados, como nós o perdoamos, para sermos libertados, assim seja, te rogamos. Do amigo importuno é a parábola que digo: foi de noite, não diurno, que aparece o amigo. Altas horas, eis então, o de dentro ali responde: deitei-me, não tenho pão. Vá andando aí por onde? E Jesus assim quem prega e também o exemplifica. Quem já tem água não nega nada, pois se justifica. Qual pai dá pedra aos filhos que de pão pede um pedaço? Onde está assim seu brilho do pai neste estilhaço? E de peixe uma serpente, ou de ovo um escorpião? Sendo mal fica contente. E Deus, qual a opinião? Blasfêmia dos fariseus, expulsando então demônio, dizem que é um dos seus, Beelzebu, então Campônio. E Jesus, contrariando a questão dos fariseus, diz que se expulsando não é, pois, nenhum dos seus. Que uma casa dividida nunca reina em seu redor, sua missão é cumprida no seu Deus é o maior. Quem não vigia, não ora, o Espírito volta então, e com 7 comemora o retorno à invasão. Sinal de profeta Jonas, é Jesus que mesmo fala: não tereis, pois, essas zonas que esse profeta que fala. Eis que, pois, quem é maior que a Jonas, um profeta, conheço-vos bem de cor, alegrai-vos com essa meta. A candeia que é do corpo não se esconde nem se oculta no velador e na horta que se vê que não se revolta. O corpo tem a candeia, que é o olho luminoso, não se esconde nem da peia, brilho no mais luminoso. A censura dos fariseus aos escribas aqui também, Jesus que bem junto aos seus, sabe, sempre fala só de bem. Escribas e fariseus, sois aqui bem os primeiros, hipócritas, não é de Deus, és condenados inteiro. Fala então em sinagoga do fermento que eles têm e do aqui ali se roga com intenção que vinham. Alertado por doutores que a palavra os afronta, diz Jesus que com louvores não parece o que remontas. Não temer assim os homens, não temer se o corpo mata. Não temais com lobisomem, sendo morto, não contrata. Quem blasfema contra o Filho, ser-lhe-á, pois, perdoado, e ao Espírito, com brilho do perdão, não relembrado. É do rico insensato a parábola do mestre, que creiais mesmo em mato, reproduziu em Camprestes. Fomentando assim o caso, diz do rico agricultor, que semeia os seus passos, sementes com mais pudor, produzindo tanto fruto. Não sabia o que fazer, meio celeiro bem bruto e muito vou enriquecer. Não, é porque a letra foi ruim. Bom, vocês sabem os homens, né? Mas o Deus de Abraão disse então assim aos poucos: vens a mim, pois com razão, hoje como estou bem louco.
Está bem louco. Solicitude pela vida, diz o mestre, não tem mais. De beber, comer, enriquecido, Deus é poder. Não julgais. Aves do campo, o corvo, lírios Deus alimenta. Não sejais nem teja estorvo, só façais e não comenta. Salomão e sua gente, nem a Deus assimilou, a gentileza diferente, só o Pai que nos criou. Diz também... Deixa eu ler um pouco, deixa eu descansar depois. Diz também... Aí Eu vou voltar o conjunto de estrofes para poder... Alertado por doutores que a palavra os afronta, diz Jesus que com louvores não parece o que remontas. Não temer assim aos homens, não temer que ao corpo mata, mas temais com lobisomem, sendo morto, não contrata. Quem blasfema contra o Filho, ser-lhe-á, pois, perdoado, e ao Espírito com brilho do perdão não relembrado. É do rico insensato a parábola do mestre, que cereais, mesmo em mato, reproduziu em campestre. Fomentando assim, caso, diz do rico agricultor, que semeou nos seus vasos sementes com mais pudor. Produzindo tanto fruto, não sabia o que fazer, meu celeiro, bem bruto, e muito vou enriquecer. Mas o Deus de Abraão, disse então assim aos poucos, vens a mim, pois, com razão, hoje, como está, bem louco. Solicitude pela vida, diz o mestre, não tem mais de beber, comer, enriquecida, Deus é poder, não julgais. Aves do campo ou corvo, lírios, Deus alimenta. Não pensais, nem seja estorvo, só façais, e não comenta. Salomão e sua gente, nem a Deus assimilou, a grandeza diferente, só o Pai que nos criou. Se você quiser ler, a gente continua. Diz também do despojai. de vendas e de esmolas. Nunca, pois, se apressai de encher vossa sacola. É do servo vigilante a parábola que nos conta, que o cingirá novamente através de sua monta. Ao que não se preparou, ele falou, não o conheço. Ao chegar, ele açoitou desde o fim ao começo. Ao que estava vigilante a hora desde primeira, que não soube do constante, pago pouco em derradeira. Jesus traz fogo e dimensão, que na terra o compromisso, antes da dissertação, conta ele tudo isso. Cuidai vós que trago a paz, não vos digo a dissensão. Em cima 3 ou 2 não mais, estarão em comunhão. Pai e filho ali então estarão a discordar, filho e mãe acordarão, mas sogra a separar. É então sinais do tempo, não sabeis bem o que é, chuva, água, até vento, tens a medida sem fé. Mas a justiça divina, não sabeis quando ela vem, mesmo jovem ou menina, a justiça sempre tem. Dos galileus, mortandade, e a torre de Siloé, 18 que são na verdade, quer assumir sem ter fé. Mas se não arrependeres dos pecados cometidos,
e não cumprirdes os deveres, vós sereis advertido. Diz então o seu penhor, Senhor, que esterque por 3 anos, mas senão, eis o horror que a corte vive em panos. A parábola da figueira que foi seca até as raízes, se fruto amargo ou limeira, secaram as infelizes. De uma mulher paralítica, eis a cura e enfermidade, sob forma a eclíptica, na junta e nas massacradas. Vamos ler. Em outro bloco, você está bastante cansado, isso não perde o sentido da... Viu? A gente parou no mesmo lugar, certo? Aí depois a gente assiste essa gravação de hoje e assiste a anterior e vê. Vai parar aqui? Vamos parar aqui, é o mesmo lugar, entendeu? Aqui? É. Ainda tem um pedaço bom. Não, metade, falta metade que o senhor leu. Aqui. É 12, quer ver? Só pra você ver. 24, pronto. Não. 12. Aqui é 13, então 24. Quer ver? Aqui, ó. Então, mas falta aqui muito. entra João, aqui João. Começa aqui. Então, mas falta muito, o senhor não vai conseguir ler. Não, filho. Aqui é Marcos, ó. Hein? Aqui é Lucas. Não, é antes aqui, peraí, ó. João é Marcos, né? Lucas, você está lendo Lucas. Pera. Aqui, ó. Opa! É aqui. João, acabou aqui, ó. Isso, então vamos Lucas... olha quantos que faltam. Falta muito. É frente, verso e 2 colunas. Porque da outra vez a gente parou no capítulo 12 e faltava 24. Só que o senhor já tinha lido um capítulo inteirinho de outro evangelista. Agora o senhor leu só a metade que já cansou. Então, senão quem está ouvindo não consegue acompanhar, entendeu? Então a gente começa exatamente onde parou da outra vez, que é no capítulo 12. É no mesmo lugar. No mesmo lugar. O que é isso? Diferença de uma página. Mas eu sinto... quer dizer, fala a verdade, dá um trem, não é normal. Não. Mas você sabe o que é? A leitura com as letras pequenas, você não enxerga. Agora você pode ver que a grande pode pegar o caderno inteiro que vai. Porque as pequenas eu tenho que esforçar. Meu óculos é fraco, com 8 fraco. Quer dizer, eu vou precisar do quê? De uma lupa que olha lá. Bem, então peraí. O que você quer? Eu vou encerrar esse capítulo para a gente fazer um outro bloquinho de encerramento, né? Você não vai ler mais nada, né? Você que acha, não? Deixa. A gente vai ler só esse daí, porque tá meio pesado? Você mulher não pergunta nada, meu Deus.